Rádio T apresenta entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. 7h10. Bom dia para você, ouvinte da Rádio T. Hoje, segunda-feira, dia 12 de setembro de 2016. Eu sou Clarison Cava e comigo Marely Martins. Bom dia, Marely. Bom dia, Clarison. Bom dia para você, ouvinte do T-News. E hoje nós continuamos com a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. A entrevista começa agora com duração de 40 minutos. Todos os candidatos respondem questões sobre plano de governo, planejamento, finanças, segurança pública, saúde, educação, meio ambiente, agricultura, esporte e também cultura. O formato dos questionamentos é o mesmo para todos os candidatos e as regras foram definidas em reunião com os representantes de todas as coligações. E hoje o nosso entrevistado é o candidato do PSOL, professor Gadini. Bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, colegas e amigos da T. Uma satisfação estar aqui com vocês. E já começamos falando, professor, sobre a questão da elaboração do plano de governo. Caso o senhor seja eleito, nós gostaríamos de saber como é que vai ser essa administração, como é que foi elaborado o seu plano de governo e quais pontos que foram levados em consideração. Bom, a nossa primeira referência do plano de governo é que ela foi elaborada a partir de 3 eixos. O primeiro deles, as deliberações e documentos de conferências públicas de políticas da cidade. Conferência das cidades, Conferência da Saúde, Conferência Municipal de Cultura, Conferência de Assistência e os mais diversos eixos. Esses documentos que eu tenho a satisfação de há muitos anos acompanhar em Ponta Grossa e, portanto, eu já tinha conhecimento por participar de várias dessas conferências temáticas que as pessoas participam dos mais diversos setores da cidade. A segunda referência é dos 2 partidos que integram a coligação. Esses 2 partidos têm uma inserção na cidade a partir de movimentos e eles têm estas referências do ponto de vista político, ideológico, de plano de gestão e como se pensa e, de fato, se materializa uma gestão democrática. E o terceiro eixo, que norteou a elaboração do nosso plano de governo, é a contribuição de pensadores, críticos, profissionais, principalmente destas áreas diretamente. Lá em saúde, por exemplo, nós conversamos diretamente com pessoas que conhecem a saúde na cidade, profissionais que vivem esse dia a dia. Lá em educação, da mesma forma. Então, o diagnóstico do nosso plano de governo possibilita hoje dizer que as nossas propostas são tecnicamente viáveis, politicamente defensáveis e fundamentais para mudar a cidade. Esse é o que nós denominamos de mudança com certeza e de verdade. Agora, tem alguma área ou algum tema específico na prática que será prioridade no seu governo? Nossa gestão, Clarison, vai atacar os principais problemas. Saúde é um dos problemas mais graves de Ponta Grossa. A população que mais sofre em Ponta Grossa é quem mora nos bairros e enfrenta cotidianamente a dificuldade da estrutura de saúde. Esta leitura, eu já avanço para os outros problemas, mas saúde ele é o principal problema porque a cidade muito grande, em função desse modelo que possibilita a especulação imobiliária, que a Câmara de Vereadores, ao longo das últimas gestões, e os gestores silenciando e concordando com isso, foram ampliando a área urbana da cidade. Esta decisão de dizer que de um momento para outro uma área rural se transforma em área urbana vai gerando um custo que é impagável para a cidade. Volto a lembrar um número que é fundamental que o ouvinte da T tenha. Com 1.800.000 habitantes, Curitiba tem uma área urbana menor que a área de Ponta Grossa. Nós temos uma população de cerca de 340.000 habitantes. Essa dimensão, que aparentemente é bonita, é legal e que tem mais opção no mercado imobiliário, ela gera problemas seríssimos. Vazio urbano, lotes vazios no meio da cidade, os chamados terrenos baldios, possibilita a especulação imobiliária das grandes corporações, das grandes construtoras, das grandes imobiliárias, esse conceito de latifúndio urbano que gera isso. Então tem áreas no meio da cidade com plantação agrícola, com agrotóxico que impacta em saúde. Aí você vai, quando você pensa a construção de um posto, que é o sistema básico de saúde, a atenção primária da saúde, que atende 80% da cidade, você tem que reconfigurar esse orçamento e aí você começa a constatar que tem pouco dinheiro porque a cidade não é planejada. E por que ela não é planejada? Porque os gestores, seja o prefeito
ou os vereadores foram concordando com esse modelo que facilita a vida de grandes empresas que ganham muito dinheiro com a especulação imobiliária. Por tabela, quem paga a conta, a grande maioria da população, sofre na pele, cotidianamente, a falta de estrutura nos postos da cidade de Ponta Grossa. O que acontece, então? Nós temos, por exemplo, posto em bairro de Ponta Grossa que a prefeitura não consegue pagar a energia elétrica. Então só tem que funcionar durante um turno. Professor, já entrando nesse assunto que o senhor está falando em orçamento, já vamos entrar aqui para falar sobre as suas propostas relacionadas a finanças. O senhor defende que, se for eleito, vai abrir mão, por exemplo, do salário de prefeito e que fará um corte de aproximadamente 50% dos cargos em comissão. Mas eu gostaria de saber qual o real impacto que isso vai trazer e sobre essa reforma administrativa que o senhor está propondo. Bom, Mareli, na administração dos municípios do país, em Ponta Grossa também tem um vício muito parecido, é o seguinte: o gestor entra e promete uma grande reforma administrativa. Na prática, se você pega a trajetória de Ponta Grossa ao longo dos últimos anos, o que significa isso? O cara vai lá e emprega parentes quando pode, parentes indiretos, e pessoas do grupo político que elegeram, até porque parte desses acordos são feitos antes das eleições. Essas amarras nós não temos nenhuma. Nós sabemos de conversas na cidade que asseguram previamente secretarias para grupos, para famílias, para organizações e tal. Nós não temos nada disso. Então a tranquilidade nossa é a seguinte: em relação ao salário, é muito tranquilo isso, porque tem um amparo legal. É legítimo isso, está constitucionalmente amparado. Eu tenho o direito, como servidor público, de permanecer com o meu salário como servidor público. Sinteticamente isso, Mareli, dá uma economia de cerca de R$1 milhão em 4 anos. Você vai dizer, mas é muito pouco. Tem programas sociais aqui que não saem do papel porque não tem R$100 mil na cidade. Tem programa lá em cultura que não sai do papel porque não tem R$30 mil na cidade. Estou pensando agora nos editais de inclusão de programas e segmentos de expressão cultural, coisas mais simples que tem. O corte de 50% por baixo é o mínimo. Nós vamos partir disso daí, nós vamos subir esse número. Eu tenho certeza que é muito mais tranquilo. Nós temos um mapa de quais os setores que têm mais cargos comissionados. Os setores essenciais que deveriam fiscalizar os contratos dos serviços terceirizados, vamos lá. ARAS, a Agência de Regulação Água e Saneamento, deveria fiscalizar não só o monitoramento do contrato, mas dos serviços prestados. O que você tem lá na ARAS? O ouvinte da T que nos ouve sabe disso. A maior parte não é servidor de carreira, a maior parte é cargo comissionado. Dá para entender por que hoje a prefeitura divulga um número de que a cidade tem mais de 90% de cobertura de saneamento básico. Agora o ouvinte que acompanha sabe disso. Ande nos arroios, chega um pouco próximo dessas regiões que nós temos muitos arroios, nós temos muitos fundos de vale, e verifique aonde sai o esgoto. Esse número de mais de 90% ele não é só enganoso, ele é uma falsa ilusão. E as administrações ao longo dos últimos anos colocam isso como uma grande referência. E o que acontece? Nós não temos 90%. Honestamente, esse número é bem abaixo. Nós temos uma das organizações que nós acompanhamos, é o Fórum das Águas, estima que esse número não chega a 70%. E essa estimativa é com base na realidade concreta. No início desse ano, teve a campanha da Fraternidade Ecumênica, que o tema era água e saneamento, que nos possibilitou acompanhar um pouco mais de perto essa situação. O orçamento da cidade, Mareli, aí tem um negócio importantíssimo. Das cidades médias do Paraná, deste ano para o próximo ano, 2017, Ponta Grossa é a única que tem uma queda no orçamento. Nós temos uma projeção de 716 milhões para o próximo ano. 2016, 720 milhões. As 5 outras cidades médias aumentou a arrecadação. E, em alguns casos, acima dos indicadores estimados. Portanto, essa história, essa lenda e esse discurso de propaganda que mostra uma cidade linda, bonita, fantástica, como aqueles prédios que os gestores antigos construíam, grande, moderno e bonito, são discursos fantasiosos, eles não são o discurso que a grande maioria da população vive. Por quê? Qual o problema se só a arrecadação do município de Ponta Grossa cai e todos os outros aumentam? É a crise nacional? É a crise do capitalismo financeiro internacional? Não, é modelo de gestão. O que tem a ver o modelo de gestão com a queda de orçamento e o sistema viciado? Esse sistema que possibilita todos esses acordos, especulação imobiliária, reprodução de grandes contratos de forma automática, os 3 grandes contratos, transporte, água
saneamento e lixo estão nesse sistema, porque não há estrutura de fiscalização, porque os gestores não têm interesse em contratar profissionais de carreira competentes por concurso público, aí incham a máquina com cargos comissionados. Esta queda no orçamento, ela impacta diretamente, e esse é o grande problema, na qualidade dos serviços públicos para a grande maioria da população. Quantos cargos comissionados o senhor acha que seriam necessários para a prefeitura? Hoje nós temos mais de 300. Qual o número seria ideal, professor? Marelli, nós temos um mapa da disposição onde estão esses cargos comissionados, que nós vamos começar por baixo 50%. Nós estimamos que dá para cortar 200, 2/3 disso daí. O nosso ponto de partida é um pouco isso daqui, porque em alguns casos a alegação é de que parte desses serviços essenciais são mantidos por cargos comissionados. Essa não é a realidade na maioria dos casos. O nosso ponto de partida é 50%, não só porque 50% é o número da mudança, é o número mágico nesse momento, é o número da transformação da cidade, mas também porque no nosso mapa de levantamento, quando você pega onde estão esses cargos, ele indica que cortes, na maioria dos casos, não impactariam no funcionamento. A partir do terceiro ano, nós estimamos que esse número, tranquilamente, ele pode baixar de 2/3, ou seja, 100. Agora o senhor fala em auditar a dívida pública da administração de Ponta Grossa, reavaliando contratos de empréstimos. O senhor sabe realmente como está hoje as finanças do município de Ponta Grossa? O senhor sabe qual que é a dívida do município? Nós temos esses indicadores, Clarison, mas eles mostram o seguinte: primeiro que as nossas informações são as disponíveis no sistema da cidade. Então, eu sei, por exemplo, que os números atuais eles não contam os últimos empréstimos que foram feitos a toque de caixa com o governo do estado para pavimentar aquilo que não se fez durante 3 anos e meio. Então, parte dessa dívida, quando a gente fala em mais de 80 milhões ou 210, dependendo... Aquele conceito tem 3 referências do que é dívida, né? Mas vamos lá. Esta dívida, então, ela não é tão tranquila assim. Quando a gente olha, os indicadores eles não são tão precisos, porque ela não conta, por exemplo, esses últimos contratos de junho para cá que foram feitos para assegurar um pouco dessa magia das chamadas milhares de quadras. Tudo isso impacta. Alguns caminhões adquiridos recentemente no Parque de Obras, mostrados como grande aquisições, eles também estão nesse sistema. Ou seja, os indicadores que mostram revelam que, da forma como está e com o orçamento que está, esta dívida, de imediato, ela é impagável. Esse é o grande problema. E o senhor, se, por exemplo, conseguir o pleito e assumir a vaga de prefeito de Ponta Grossa, o senhor vai, nesse primeiro ano, segundo ano, contratar empréstimos ou primeiro vai quitar o que tem? O que o senhor vai fazer? Não, em primeiro lugar, Clarison, a nossa proposta concreta de auditar a dívida, nós não vamos gastar dinheiro para auditar ou fazer pirotecnia, fazer gravações, essas coisas. Nós não vamos fazer isso. Tem instituições na cidade, nós temos 2 universidades e 7 instituições isoladas, faculdades, institutos, que com uma parceria nós conseguiríamos resolver parte desses serviços, de fato abrir e assegurar. Qual o problema de que nem sempre as informações que nós temos disponíveis nos asseguram as reais condições da administração da cidade? Porque o portal da transparência, ele é devagar na cidade de Ponta Grossa. Ele existe do ponto de vista formal, mas, por exemplo, se eu quiser buscar informação da estrutura do transporte, a última planilha do Sistema Municipal de Transporte, que é público, eu vou encontrar de janeiro e fevereiro deste ano. E nós estamos em setembro. Por que isso? Porque é o momento, essas informações só vêm a público e são apresentadas quando é para rediscutir o valor da tarifa, para aumentar. Então esse é o problema. O problema de transparência impacta neste compromisso de olhar a cidade. Todos os indicadores que nós temos, eles cruzam, além de informações disponíveis por determinados institutos, na UEPG tem muita informação, por exemplo, mas de fato são os dados da administração municipal de Ponta Grossa. Na nossa gestão nós vamos garantir um portal da transparência de verdade. Essa história de colocar planilhazinha de 7 ou 8 meses atrasado é um desrespeito para o contribuinte. Isso nós não vamos... Esta dívida, é claro, isso, então, ao auditar a dívida, significa rever. A administração da cidade tem uma dívida com os serviços básicos de água, saneamento, que é o caso da Copel. Não é? No momento de rediscutir o contrato da Copel, uma das referências era colocada na mesa a dívida. É a mesma referência da conta de energia.
o custo da conta de energia. Não é só pensar em economizar, cortar e sair desligando lâmpada. É pensar um sistema administrativamente viável, inclusive, no caso da energia, com geração de tecnologia alternativa. Esses números, para nós, são muito tranquilos, porque a gente tem um mapa dos indicadores de investimento, porque o dinheiro público, nos serviços essenciais, saúde, educação, urbanização, pavimentação, política cultural, tudo que a gente pega aí tem que ser entendido como investimento, não como gasto. Qual que é o problema dos gestores ao longo das últimas 2 décadas em Ponta Grossa? Tendem a ver investimento em serviços essenciais como gasto. Gasto é criar cargo comissionado. Gasto é manter mais de 300 cargos comissionados na cidade. Isso sim é gasto. Investimento em saúde, educação, cultura, transporte, são fundamentais, são serviços que asseguram esta concepção de que o dinheiro público deve ser investido e não para favorecer meia dúzia de pessoas ou famílias, como acontece, infelizmente, ao longo das últimas décadas na cidade. 7h26, nós estamos conversando com o candidato à Prefeitura de Ponta Grossa pelo PSOL, professor Gadini, e vamos falar agora sobre planejamento, que acaba amarrando um pouquinho até com o que o senhor estava falando, sobre a garantia de que os serviços realmente sejam prestados. Ponta Grossa enfrenta muitos problemas por falta de planejamento, e isso já vem de muitos anos, né, não só das últimas gestões. Eu gostaria de saber quais são as suas propostas reais para esse setor de planejamento. O ouvinte da T e os profissionais da cidade sabem também que o Instituto de Planejamento, ele não tem estrutura de profissionais, né? A gente costuma olhar e dizer, existe o IPUC em Curitiba, que é uma referência, existe o IPUG em Joinville, que é uma referência, e uma série de outros institutos de planejamento urbano nas cidades médias, e a gente sabe que o de Ponta Grossa não tem estrutura. Por que não tem estrutura? Porque falta profissional concursado e qualificado para ajudar nesse planejamento da cidade. É preciso olhar a cidade, a gestão da cidade, com essa perspectiva de profissionalização. Quanto mais a gente fizer isso, menos a gente fica refém dos acordos eleitoreiros que trocam e negociam cargos comissionados. Tem uma outra referência, Amarelo, em vigor no país há mais de uma década, que é o Estatuto das Cidades. Nesse momento, é possível verificar e constatar, e eu tenho muita tranquilidade em falar a respeito desse tema, porque eu acompanho os debates do plano diretor que está sendo discutido, aliás, no dia 3 de outubro. Dia 3 de outubro vai se tornar um número mágico também, não é? Dia 3 de outubro é para funcionar o aeroporto, tem gente procurando passagem para comprar numa empresa que prometeram aí. Mas dia 3 de outubro, só para lembrar o ouvinte da T, tem uma audiência pública para discutir o plano diretor agendado. Então é importantíssimo que a gente tenha essa data presente, né? Qual que é o debate do plano diretor na cidade agora? É o momento em que os moradores, em que os contribuintes participem ativamente para identificar as demandas e os grandes problemas. Com base nesse diagnóstico, com base nessa leitura, nós vamos configurar a cidade, projetar a cidade para os próximos 10 anos. Então, até 2026, se a gente perder esse momento agora, a gente talvez fique ainda mais difícil a gente planejar. E o que é que está em pauta lá nos debates do plano diretor? Esses problemas de planejamento urbano. Qual deles? O exagero da área urbana de Ponta Grossa, que foi crescendo sob interesses de grandes imobiliárias e sob a conivência dos gestores e da Câmara de Vereadores, que foram silenciando ou, em alguns casos, concordando por alguma explicação que as forças do além talvez expliquem, não é? O fato é que esse descontrole do crescimento da área urbana da cidade gera essa série de problemas. Agora nós temos o impacto de vizinhança, que foi votado recentemente na Câmara Municipal, e é muito recente essa lei e algumas questões ainda ficaram para trás. O que o senhor pretende no impacto de vizinhança e qual que é a sua proposta, por exemplo, para a gente não ter esse problema, ter um transporte coletivo de qualidade e ter vias alternativas com qualidade? A Lei de Impacto de Vizinhança é um dos dispositivos complementares do Estatuto da Cidade, mas nós temos outros dispositivos e é importante que tem que avançar nesses debates da definição e da aprovação das leis complementares, mas nós temos outras, Clarison, além da Lei de Impacto de Vizinhança, que não foram regulamentadas. Por exemplo, em nível nacional há um debate muito tranquilo e está textualmente no Estatuto da Cidade, que é preciso e é possível, quando há boa vontade política, que as cidades tenham um plano,
organizado de taxar, do ponto de vista de IPTU, áreas não ocupadas, terrenos baldios e o sistema da especulação imobiliária. O que a gente não tem em Ponta Grossa? Por que a nossa arrecadação cai? Esse é um dos aspectos. Um sistema que possibilita a manutenção de áreas abertas, não ocupadas, que esperam valorizar pela estrutura ou pela especulação imobiliária, para daqui 5 ou 10 anos cobrar 10 vezes o valor inicialmente adquirido, é esse sistema que faz com que a arrecadação da cidade caia. Então, uma das coisas fundamentais que envolve planejamento, arrecadação e estrutura financeira para planejar a cidade diz respeito a esse IPTU. A atualização, qual que é o problema do IPTU? Há um debate de que quando você mexe na tabela do cálculo do IPTU, você afeta a maioria da população. É possível não fazer isso. Inúmeras cidades já experienciaram este raciocínio. Qual que é a alternativa? Você tem que taxar as áreas não ocupadas no perímetro urbano. Você tem que taxar todas as áreas que possibilitam a especulação imobiliária. Agora, o trabalhador que tem uma casa modesta, numa área muito pequena, de um terreno de 20 por 40 ou 15 por 30, numa área simples, que ele no máximo consegue fazer uma horta no fundo do quintal, não é? Ou o cara que tem um pequeno apartamento, 80, 100 metros quadrados, nos nossos prédios que cresce, né, a verticalização da cidade, esse não precisa taxar, não precisa exagerar nesse raciocínio. Então é possível pensar a atualização desse cálculo da matriz, da tabela de cobrança do IPTU, sim, avançando no que prevê o Estatuto das Cidades. Esse debate, quando chega na cidade, ele trava. Por quê? Porque, na maioria das vezes, quem consegue pressionar a Câmara de Vereadores e o Executivo são os mesmos proprietários das grandes áreas. Quem perde com isso? A cidade duplamente. A população, porque continua pagando proporcionalmente uma tarifa alta, a grande maioria da população, e, de novo, os usuários dos serviços essenciais que enfrentam a falta de estrutura de atenção básica de saúde nos bairros, a falta de vagas nos novos condomínios para creches e escolas das séries iniciais. Nós estamos conversando com o candidato à Prefeitura de Ponta Grossa pelo PSOL, o professor Gadini. Vamos ao intervalo e voltamos depois falando sobre saúde. Estamos de volta com as entrevistas dos candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. 7h36 e nós conversamos nesse momento, nesta segunda-feira, com o professor Gadini, candidato do PSOL. E agora o tema é sobre a saúde. O senhor fala que é contra a terceirização do SUS e a terceirização na saúde. E é importante que se faça uma auditoria também nos contratos na gestão pública das fundações privadas e alguns suspeitos ainda até de transparência. O porquê que o senhor acha que a terceirização não é viável? A gente sabe que, por exemplo, o Hospital Amadeu Pupi aqui em Ponta Grossa tem vários casos de terceirização. O que o senhor vai fazer? Vamos partir da porta de entrada do SUS, não é? No nosso projeto, a questão central é fortalecer a atenção básica da saúde, que nós não vamos fazer nenhuma pirotecnia de mudar. Tem alguns gestores, ao longo desses últimos anos, que nós sistematicamente fizemos um comparativo, a cada 4 ou 8, quando elege, né, vão lá e fazem essa pirotecnia. Reforma estrutural, não sei o que, renomeiam, fecham, obrigam determinados moradores a andar 2 ou 3 mil metros para localizar um posto para atendimento básico. Nós vamos remapear esse serviço e vamos fundamentalmente apostar na atenção básica de saúde. Outro problema seríssimo, que é a terceirização, não é apenas por convicção política, Clarison, mas é pela constatação. O relatório da CI da Saúde, divulgado, e ainda com todos os problemas, porque alguns dos dados a própria prefeitura, a própria administração municipal não repassou para a CI de Saúde, que é estranho, não é? A Câmara Municipal, se os vereadores, agora converse comigo, meu caro ouvinte da T, se os próprios vereadores que deveriam legislar e fiscalizar não conseguem os dados de como está o funcionamento da saúde no município, como que nós vamos conseguir? De que maneira? Aonde? Se não há a necessária transparência que a Constituição prevê pela Lei da Informação e da Transparência. Bom, a garantia de que
nós vamos rever esse sistema, ela está fundamentada nesses dados que, ainda que não todos, chegam ao conhecimento público. A ACI da Saúde demonstra por documento, que está disponível na Câmara e também já foi enviado, segundo nos consta o Ministério Público, confirma que esse sistema ele não resolveu o problema, ele agravou, porque aumenta o descontrole. Então, esta promessa, que vem desde 2011, em 2011 se criou essa lenda de que uma fundação privada ia resolver o problema da saúde. Não. Está provado, não só por experiências de outros municípios, mas também os recentes contratos na cidade, que terceirizar, você também abre mão da responsabilidade pela gestão da saúde, que é do gestor eleito. Agora, o gestor eleito às vezes faz um concurso público e não tem candidatos para vaga, por exemplo, de médico. O que o senhor vai fazer para que tenha candidatos para que ocupem essas vagas? Só completando, Ponta Grossa hoje, por exemplo, resolveu parte do problema da atenção básica, porque tem 60 médicos cubanos, mas a atual administração, e assim como as outras, teve tentativas de contratação de médicos, como o Clayson citou aqui, e não conseguiu. Quer dizer, e se não fossem esses médicos, como é que seria? Bom, tem duas maneiras. Eu sou servidor público e sei que para você realizar um concurso não é só abrir um edital e dizer, venham, por favor, essa cidade é linda, maravilhosa e as pessoas são simpáticas. Isso não resolve. Você tem que ter um plano de carreira atraente. Se você não garante que um plano de carreira profissional, seja para médico, enfermeiro ou assistente nos mais diversos setores de saúde, se você não assegura isso como oferta e garantia de qualidade, condições de trabalho e remuneração, porque um plano de carreira atrativo também tem que garantir remuneração, você tem dificuldade para isso. É só verificar a situação da educação. Quando que você não consegue profissional da educação por concursos? Quando o plano de carreira não é atraente. Quando ele é atraente, você consegue. Essa situação é no Brasil todo. Então, tem determinados municípios pequenos e aparentemente distantes dos chamados grandes centros que as administrações conseguem atrair profissionais, porque hoje existem escolas com formação aí que atenderiam. Aí tem uma outra referência que é a seguinte: esse debate da saúde, ele tem que ser feito também com a EPG, não com fundação privada, com a Universidade Pública Estadual de Ponta Grossa. Por quê? Porque tem um curso de medicina. Aí você vai dizer, mas esse curso já formou, ele já está em funcionamento há vários anos, tudo bem. Mas é bom ter referência a um dado que é o seguinte, ó. O número de vagas que a UEPG oferta em medicina, quando a gente compara com as universidades do Oeste, Cascavel, Londrina e Maringá, no Norte e Noroeste, a gente vai ver que o número aqui é bem menor. Então, parte desse debate também tem que ser feito com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é possível ampliar esse número de vagas. Agora, claro, o central para assegurar e convidar, motivar profissionais a prestar o concurso e a fixar a residência na cidade, de fato é um plano de carreira. Então isso precisa ser refeito, isso precisa ser reavaliado. É uma das demandas dos servidores, não apenas dos profissionais de saúde. Quem conhece essa realidade? Os próprios servidores. Nas nossas conversas e diálogos com os servidores da cidade, eles confirmam isso e atestam por experiência, por tempo, que em determinados momentos, quando foi mais ou menos difícil atrair profissionais da saúde, isso sempre, na grande maioria das vezes, está relacionado ao plano de carreira. Então essa é uma das questões centrais para assegurar. Como que se reduz a intervenção terceirizada ou privatizada, seja em saúde, transporte ou nos demais setores, com um planejamento que prevê a contratação de servidores, uma definição em sintonia, em diálogo com os servidores, de planos de carreiras setorizados que motivem os profissionais a trabalhar ao município. E, professor, tem um outro problema também, professor Gardini. O senhor falou aqui, claro, da questão da atenção básica, mas hoje Ponta Grossa, assim como muitos municípios, ainda enfrentam um problema sério quando os pacientes procuram médicos especialistas. A fila é grande, embora se diga que, mas médico especialista é responsabilidade do governo do estado, mas a gestão normalmente é feita pela Prefeitura de Ponta Grossa. Quais são as suas propostas nesse setor? Como resolver essa falta de médicos especialistas? Isso é importantíssimo, Maria, pelo seguinte, ó. Há cerca de 12 anos, 8 da mesma forma, 4, a cidade de Ponta Grossa, a cada eleição, entra um festival de pirotecnia fantástico. Todo mundo tem uma magia para resolver o problema da saúde. Depois que assume, não faz nada.
Tem ex-vereador, médico, não sei o quê, que já foi apresentado como o grande gestor. Nós vamos resolver o problema da saúde porque nós estamos ao lado de pessoas que conhecem e tal. Quando foi na hora de trabalhar, essas pessoas optaram por outros espaços, abriram mão de secretaria, não sei o quê, os caras que eram os grandes salvadores, queriam resolver os problemas. Aquela mesma lenda de que nós vamos acabar com as filas, nunca saiu do papel. Nós não vamos criar nenhuma ilusão. Por isso que a nossa campanha está sendo feita desse modo muito honesto, franco. Nós vamos administrar ouvindo os servidores, tentando resolver os problemas dentro do limite. Em relação à atenção terciária de saúde, que é a especialização, claro que é a responsabilidade dos gestores. Agora, boa parte deste problema, quem deve resolver? O governo do Estado. Não significa repassar a responsabilidade para o governo do Estado. Porque Ponta Grossa, por exemplo, já teve uma maternidade pública que era histórica, lenda. Foi repassada por um dos gestores das últimas 2 décadas para um plano privado de saúde, a preço de nada. Aliás, naquele momento, há cerca de 15 anos, se não é a intervenção do Ministério Público Federal para pedir para refazer o cálculo, a cidade estava praticamente doando um prédio e uma estrutura de maternidade pública para um grupo privado de medicina. Então, veja, a gente já teve experiências aqui na cidade de viabilidade de determinados setores. Por que o governo do Estado tem que resolver? Não só porque está previsto constitucionalmente essa corresponsabilidade na gestão de serviços públicos essenciais, mas também porque a cidade, os moradores de Ponta Grossa, elegem deputados. E eles elegem e reelegem deputados que, infelizmente, demonstram um envolvimento e uma capacidade de articulação e intervenção política menor quando a gente compara com outras cidades médias. E aí é muito fácil fazer isso, porque se você pega os deputados, por exemplo, de Cascavel, de Maringá e de Londrina, que têm intervenção na Assembleia Legislativa, de um modo geral, eles conseguem ter mais força de negociação. Não significa que tem que ser governo. Um bom deputado não precisa ser governista, baixar a mão para tudo, beijar a mão, como diz a política do velho sistema eleitoreiro e de troca de favor. Nenhum político honesto precisa beijar a mão seja de quem quer que seja, do ponto de vista do favorecimento. Ele tem sim que ter um trabalho atuante, e aí as bancadas, por isso que nós vamos dialogar com os deputados o tempo todo. Nós vamos chamar esses deputados e em plenárias abertas, em convenções, em conferências temáticas, e aí é fundamental um negócio seguinte, ó, os nossos deputados e vereadores de Ponta Grossa, eles não participam das nossas conferências temáticas. Então por que eles não conhecem a saúde? A estrutura da cidade. Porque quando há Conferência Municipal de Saúde, por exemplo, eles devem, se a assessoria informa, eles devem ter outras coisas para fazer. Eu acompanho ao longo dos últimos anos essas conferências e de minha memória, e as pessoas que participam das conferências de saúde, por exemplo, devem confirmar que esses deputados não aparecem. Esse distanciamento dos problemas centrais da cidade. E quando essas pessoas só vêm para os problemas em momentos eleitorais para pedir voto para aliado ou para pedir voto para eles mesmos a cada 2 ou 4 anos, tem que acabar com isso. Gestor público deve ser um servidor, deve se entender política como um serviço voltado aos interesses comunitários. E esse é o projeto da Unidade Popular. Então, nós não vamos resolver a toque de mágica ou promessa enganosa, mas nós vamos sim cobrar a responsabilidade ou a corresponsabilidade dos demais gestores políticos. Isso significa também governo do Estado e governo federal. Agora, é claro que a gente melhorando a estrutura de funcionamento através de profissionais concursados e permanentes, reforçando essa estrutura nos postos de atenção básica, seguramente vai minimizar o que a gente tem hoje. Candidato, ainda a gente tem 5 temas. Vamos para a área de educação. O senhor que é um especialista da área, e qual que é a sua proposta para a área e que é diferente de outros candidatos, já que o senhor tem uma ampla discussão nesse tema? O primeiro compromisso, Clarence, aliás, eu gostaria de convidar os ouvintes da T a conhecerem os nossos compromissos, estão lá no site, nas redes sociais. Nós temos 5 compromissos e um deles é com a democracia. Ao longo das 2 últimas décadas, os servidores, a área de educação hoje é a que mais tem servidor público na cidade, não é? Dos cerca de 8.600, nós temos cerca de 4.200 servidores que atuam, são profissionais da educação. Seja o pessoal que mantém a escola, os professores, e, enfim. Essa estrutura, portanto, que atende cerca de 33 mil alunos na cidade, ela tem que ser valorizada e prestigiada. De que forma?
há uma insatisfação de setores dos profissionais da educação com o plano de carreira. Nós não vamos impor nada, nós vamos sentar, ouvir e tentar, na medida do possível, contemplar essas demandas. Outras duas questões centrais na nossa avaliação que demonstram esse compromisso com a educação pública. O segundo deles é que nós não vamos impor secretário, por mais conhecimento, por mais titulação, por mais referência que tenha, de dizer que esse é um cara, nós vamos nomear essa pessoa. Não. Como nós não temos medo de democracia, nós vamos dialogar com os servidores para que os próprios profissionais da educação escolham o titular ou a titular da pasta, a secretária ou o secretário. Esse compromisso nós temos, não só pela minha trajetória, pela minha experiência como profissional da educação, mas também porque quem conhece efetivamente a estrutura da escola é quem fica 8, 10 ou 6 horas por dia na escola, trabalhando na estrutura do município. A nossa terceira referência é o debate sobre escola integral. Os números disponíveis no portal da cidade e que foram homologados pela Câmara, eu espero que os nossos vereadores tenham lido, acompanhado atentamente, eles confirmam, e o plano municipal de educação ele foi protocolado lá em outubro do ano passado, não é? Eles mostram que no que diz respeito à atenção à escola, à educação integral, nós temos um número abaixo da média nacional. E esta informação está disponível lá. E, no entanto, o que mais se propaga é que a cidade vive uma revolução, que ela tem um sistema modelo de educação. Onde é que está o probleminha muito sutil aí? É que esses dados são lançados pela própria secretaria. Como não há um sistema de acompanhamento, de fato, é mais ou menos a lenda dos milhares de quadras de pavimentação. A minha tranquilidade em falar da educação nesse sentido é também porque parte expressiva dos recursos hoje estimados, em 2016, estimados em 158 milhões do orçamento destinados à educação, vem de programas federais. E aí é fundamental que a cidade, que a administração, se comprometa e assegure que não só a atualização dos planos, a manutenção dos convênios e, fundamentalmente, de dados, assegure esses recursos federais e, quando possível, tente ampliar. Nós temos também um compromisso com os profissionais da educação, Clarison, que diz respeito ao piso básico. Nós temos um cálculo de que a médio prazo, e quando a gente diz a médio prazo é porque nós não vamos implantar de um momento para outro, a cidade tem condição técnica e econômica, desde que a gente saiba como administrar, como cortar esses cargos comissionados e como priorizar investimento, de implantar gradualmente o piso do DIESE para os professores graduados com 40 horas. Esse compromisso ele está textual e ele tem uma viabilidade técnica, porque é comum quando a gente apresenta essa proposta, alguém dizer, olha, mas isso é inviável, isso não é. Nós temos um cálculo que prova que gradualmente a gente pode avançar. O piso 40 horas do DIESE nesse momento é estimado em R$ 3.900. O piso básico padrão de 40 horas para um professor graduado hoje, os servidores sabem disso, fica em torno de R$ 2.500. Agora, candidato, falando de outros dois temas importantes, cultura e esporte. Como garantir que os espaços culturais sejam melhores aproveitados e como o senhor também propõe em seu plano de governo levar o esporte para toda a comunidade de Ponta Grossa? Quais são as suas propostas nessas duas áreas? A minha familiaridade com a área de cultura, ela não é só porque eu participo, porque eu gosto de cultura, porque eu, enfim, acompanho esse cenário. Eu tive a satisfação de acompanhar a elaboração da atual lei municipal, que inclui a cidade no marco regulatório de cultura, das políticas públicas culturais, e aí é importante a gente reconhecer que, do ponto de vista da legislação, o município ele integra o Sistema Nacional de Cultura. E isso é importante. Onde é que quais os problemas centrais da área de cultura? O ouvinte vai lembrar comigo agora que há 12 anos, e há 8 depois, e há 4 novamente, já se prometeu internet gratuita em eleição. Então a internet gratuita em Ponta Grossa também virou uma lenda. É mais ou menos aquela história da escada rolante do Terminal Central, que nunca rolou e virou escada fixa. Não é? Algumas lendas em Ponta Grossa, elas são criadas por candidatos,
por políticos, e é um pouco isso daí. Nesse momento que a gente tem a Feira do Livro e o Congresso de Educação, chega a ser estranho nós andarmos por lá, e quem andou vai concordar comigo, e a gente não tem internet sequer no espaço da Feira do Livro. Quem não tem internet paga, por um plano pago, não pode acessar informação na Feira do Livro. Porque o que significa isso? Boa vontade política e um plano de verdade para a gestão da cultura. Cultura é inclusão, é cidadania. A internet pode parecer só um aspecto que diz respeito à cultura, mas ela é fundamental para possibilitar as novas expressões. É possível a gente pensar em vídeo rápido, é possível a gente pensar em sistemas de circulação e inclusão de grupos. Do esporte, candidato. Ok, então cultura, esse é um dos problemas centrais. Agora, só em relação à cultura, claro, esse é um último aspecto, é o seguinte: a atual administração não consegue pagar os editais que são baratíssimos, os editais de cultura na cidade. Então, quem tiver dúvida, entre lá no sistema e vai verificar que nós temos editais não executados pela atual administração com valores insignificantes, R$500, R$1.000. Nós temos um projeto interessantíssimo chamado Totens Culturais, que é colocar poesias de trabalhos selecionados nos totens da cidade, que ele não sai do papel desde 2013. E isso é muito triste. Vamos lá. Esporte. Qual que é o problema da gestão do esporte na cidade? Alguém vai dizer, bom, não existe recurso, não existe possibilidade de mudar a estrutura. Existe sim, mas precisa boa vontade política. A primeira delas é que quando a gente pensa quem deve planejar e organizar o esporte na cidade, a Fundação Municipal de Esporte. Essa estrutura que mantém cargos comissionados ou gestores que conhecem muito pouco desta estrutura e tem dificuldade para elaborar projetos técnicos capazes de disputar recursos em nível de estado, em nível federal e mesmo em alguns casos junto a fundações e instituições sem fins lucrativos, deixa a cidade refém do pouco recurso de que a gente conta na cidade. O que a gente vai fazer? Então, é o mesmo raciocínio de qualificar, de profissionalizar a Fundação Municipal de Esporte e aí sim conseguir tirar do papel algumas ideias simples, porque o esporte também deve ser entendido como um mecanismo de inclusão e integração cidadã. O senhor tem 50 segundos ainda e tem 2 assuntos que ficaram, meio ambiente e agricultura, e suas considerações finais. Bom, eu vou direto para as considerações finais. Quero agradecer esse espaço, esse diálogo e assegurar para o ouvinte da AT que o nosso projeto ele é muito tranquilo, ele é viável, politicamente defensável e economicamente convincente. Gostaria de convidá-los a conhecer as nossas propostas. Nós temos um compromisso ético, moral e político com a cidade. Pesquise a trajetória dos candidatos e você vai verificar que nós não temos nenhum acordo de favorecimento ou interesse privado. Nós temos uma trajetória, eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho uma vida dedicada a interesses comunitários e vote 50, que é a mudança de verdade. Vem com a gente. Nós conversamos com o candidato do PSOL, o professor Gadini, agradecemos a participação aqui no nosso TNews e um bom dia. Rádio T, Rádio T, Rádio T. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação.